Fala conosco, Deus. Adorar a Deus é o motivo pelo qual Deus te chamou e te entregou a graça, nos salvou e nos deu a palavra. O objetivo de salvação é para que eu e você retorne à casa do Pai e você aprenda a adorar. Deus está à procura de adoradores na terra. Seus olhos estão voltados para aqueles que o adorem, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. E não é nada mais edificante na nossa vida do que ficar um tempo sem pedir, sem mandar, mas adorando, contemplando a glória dele e a presença dele em nosso meio. Amém? Pode sentar, amados. Vamos abrir em Tiago 3. Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesmo em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de fera, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal, demoníaca. Pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia
e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Amém? As nossas palavras determinam o que nós vivemos, toda a nossa vida. As nossas palavras nos levam para viver uma vida de bênção, de alegria, de paz. Sobem até o céu para que os anjos que estão na terra a serviço daqueles que vão herdar o reino também possam nos ajudar. Como as nossas palavras trazem um grande mal. Quantos casais se separam por causa de palavras? Quantos filhos magoam e vivem uma vida de opressão, de amargura? As palavras amarguram o coração. As palavras ferem os corações, ou constroem, ou edificam. As nossas palavras faz com que os nossos filhos se levante e ande como varão perfeito sobre a terra. Ou também leva os nossos filhos à perdição e à maldição. Palavras de maldição destrói. Palavra de bênção constrói. Então, nossas palavras são carregadas de poder. Tudo se criou pelas palavras, são carregadas de poder. E é o que mais nós temos que cuidar das nossas palavras. É o que mais nós temos que nos empenhar. Nenhum homem é capaz, nós lemos aqui, de domar a sua língua. Nenhum homem é capaz de domar. Por isso, nós dependemos e precisamos do Espírito Santo. Quando nós nascemos de novo, quando nós nos rendemos a Deus, o Espírito Santo nos ensina uma nova linguagem, que é a língua de Deus, para ir viver sobre a terra. No reino de Deus, há uma linguagem de comunicação, em que nós recebemos a ajuda dos anjos e o poder do Espírito Santo vem sobre nós, e nós começamos a construir uma vida segundo o coração de Deus, segundo o propósito de Deus tem. São palavras edificadas sobre um fundamento forte, firme, um fundamento que jamais se desfaz. Então, nossas palavras começam a ser a mesma língua, conforme Deus diz para nós, conforme Ele nos vê. Assim é nossas palavras. Mas quando enchemos o nosso coração, as palavras começam a sair e criar. As nossas palavras criam. Ela determina. As nossas palavras abrem caminho. Elas operam milagres. Quando no nosso coração nós cremos. Quando nós começamos a falar o que pensamos, aquilo que escutamos, então elas destroem, não constroem. Nós temos que falar segundo o coração de Deus. Deus deixou para nós essa linguagem, que é a linguagem daqueles que vão herdar o reino. E nós precisamos encher o nosso coração dessas palavras. Nós precisamos trazer, porque essa palavra, ela tem um poder sobrenatural. Ela tem um poder criativo. Quando nós lemos, meditamos e cremos, ela constrói uma fortaleza dentro do nosso coração que jamais se abala. Jamais permite sermos abalados. Nem momento algum, momento de morte, nós não nos abalamos, porque ela é a nossa força, ela é o nosso escudo, ela é a nossa proteção, é a nossa direção. Essas palavras
que o Senhor diz: está na boca, está na tua boca e no teu coração. Há pessoas que, por ignorar, por não aprender, destrói o casamento, destrói o amor, destrói a união, destrói os filhos, destrói tudo que Deus edificou com grande amor e colocou para nós vivermos. Por isso, não é bom que nós tropecemos. Nós tropeçamos em muitas coisas, diz a palavra de Deus. Se alguém não tropeça no falar, ele é um perfeito varão. Como que nós temos que nos corrigir? Porque andamos e vivemos num mundo totalmente contrário e da verdade que Deus nos ensina. A tendência do homem, por viver nessa terra cheia de pecado, é, certamente, falar o negativo, pensar o negativo. Por quê? Pouco se ouve falar dessa palavra. Há pessoas que passam uma semana inteira, só alimentam com as palavras que dizemos aqui em meia hora, o máximo 40 minutos. Meia hora por semana, porque passa a semana inteira sem ler, sem meditar, sem entrar em contato com essa palavra. Então, naturalmente, ele não vai falar bênção. Ele vai atrair para si coisas ruins, porque as nossas palavras têm um poder criativo. Quando nós falamos a Bíblia, principalmente, levanta e anda, em nome de Jesus. E o paralítico se põe de pé e começa a andar. Isso acontece todos os dias que alguém diz a um paralítico com fé. Quando nós cremos no nosso coração, levanta e anda. Recebe, se é liberto. É tão assim que uma irmã veio me confessar, veio me dar testemunho, ela disse que ia dar testemunho hoje, que a semana passada, enquanto oravam aqui, ela tinha uma dor nas costas e na perna. Não sei direito, depois ela vai contar para vocês. Tremenda. E ela entrou e veio com essa dor. Todo dia ela tinha dor. Todo dia ela tinha dor. Dor de cabeça, muito forte. E ela estava aí. E ela disse, tem tantas pessoas com mais enfermidades mais graves do que a minha, eu vou ficar quietinha aqui. Ficou lá no canto. E ela disse, desapareceu, fui curada. Glória a Deus. Olha, pastor, eu estava lá, eu nem fui lá receber oração. Pelo poder da palavra, que nós autorizamos, que todos e mandamos os demônios sumirem e desaparecer, eles fogem. E as pessoas são livres. Palavra, poder. E por que não usamos essas palavras para construir num coração cheio de amor? Porque não usamos essas palavras para construir a nossa família, a nossa casa, a nossa vida. E deve ser assim. O que Deus pensa de você? O problema maior que eu vejo é que as próprias pessoas se destroem, falam mal de si mesmo. Nossa, esse cabelo. Nossa, essa... Não gosto disso. Não gosto do meu olho. É feio. Não é bom que seja assim. Então, nós vamos essa noite, pelo poder do Espírito Santo, aprender a dominar. Quem quer? Então, levanta a tua mão e começa a orar agora. Espírito Santo, manifesta agora teu poder. Abre teu coração e pede ao Espírito Santo para te conduzir. Palavra de poder, palavra de fé. Em nome de Jesus, abre teu coração. De Espírito Santo, constrói na minha vida. Coloca um anjo de sentinela nos meus lábios.
para que eu possa falar segundo os teus oráculos, segundo a tua vontade, que eu possa construir a minha vida em sucesso, em vitória. Diga aí para o teu irmão e diz assim: fale bem de você. Nunca fale mal. Ame a sua vida, para que você possa amar o próximo. Amém? Aqui abre em Coríntios 4. Olha o que ele diz. 2 Coríntios 4. Versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. A fé vem e ouvir a palavra. Nós meditamos nessa palavra, então nós passamos a crer. Eu criei, por isso é que falei. Nós falamos o que nós cremos, o que está no nosso coração. E quando você fala, trazendo maldição, eu não disse? Eu disse que ia acontecer. Eu disse. Você fala usando uma fé. Fé construtiva ou fé negativa? Põe a mão no teu coração e pede ao Espírito Santo: Senhor, toca no meu coração, para que eu possa encher da tua palavra e a fé possa mover os meus lábios com grande poder, porque a partir de hoje eu quero, Senhor, ser mudada, ser transformada pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer em nós. Quando nós falamos, a palavra de Deus, voltando aqui em Tiago, diz assim: a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Nos cavalos são colocados freios e dirige o corpo todo. Quando você doma a tua língua, quando você não doma, quando o Espírito Santo põe um freio na tua língua e te leva a falar o que Deus fala, porque você ora e lê e medita todo dia na palavra de Deus, então você vai falar segundo aquilo que você leu e creu. Então, toda a nossa vida é transformada. Toda a nossa vida é mudada e é transformada. E nós começamos a dominar o corpo. Há pessoas que dizem assim: eu não consigo. E fala em força de fé. E falam com poder de fé. Então nunca vai conseguir. Porque ele ouve e crê na voz do maligno que o tenta e diz: não, você tem que fazer tá com esse vício na tua vida. Você tem que fazer isso. Não dê ouvido ao diabo. Não converse com o diabo. Eu estava explicando para os irmãos na segunda-feira e disse assim, e pergunto para vocês: você conversa com o diabo? Quem acha que conversa com o diabo? Levanta a mão. Mas bem, levanta bem alto. Quanto tempo você dá ouvido para o diabo e conversa com ele? Tem cristãos que conversam mais com o diabo do que com Deus. Sabe quando? O diabo fala na tua mente. E você acredita no que ele falou e começa a questionar.
e começa a dizer o que ele diz. Ah, é muito difícil. Minha vida não dá mais. E ele está te dizendo. E você não só conversa, como fala as palavras que o diabo diz. Não é bom que seja assim, amados irmãos. Nós temos o Espírito Santo que nos leva a viver o melhor da terra quando nós falamos e construímos aquilo que Ele quer que seja construído na nossa vida. Amém? Dê ouvido ao Espírito. Leia a Bíblia. Olha, quer ver o poder que existe? Ele compara a nossa língua com o pequeno leme de um navio. Observar igualmente os navios, sendo grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme. A nossa língua, ela dá direção para onde você vai. Observe o que você está falando. O que você está vivendo hoje é o que você falou ontem. O que você está vivendo agora é o que você falou no passado. Tem pessoas que descrevem e falam numa certeza tão grande e passa a viver o mal. E depois vem a igreja e ora: Senhor, Senhor, me abençoa. Senhor, olha a minha vida. Ele nos deu autoridade para construirmos. Veja o que eu te proponho. Está lá em Deuteronômio. Bênção ou maldição? Bem ou mal? Você decide. O que você escolhe, jovem? Falar bênção ou falar maldição? Há uma idade na juventude que as jovens, principalmente, jovens, mas acho que mais a mulher gosta de falar, ela começa a falar tudo errado e começa a atrair todo o mal que o diabo lhe propõe. Por isso, leia a Bíblia, fale bênção, escolha viver a bênção de Deus sobre ti. Escolha a ter um lar de alegria, de felicidade, de amor. Quando vos reunir, quando os jovens se reunir, observa o que vocês falam. Observa o que você tem conversado. Como você tem vivido a vida. Eu não sou perfeita e preciso corrigir muito. E vivo corrigindo. Por quê? Porque nós temos que domar, segurar. Eu oro, Senhor, põe um anjo de sentinela nos meus lábios, para que eu não venha pecar contra ti e destruir a própria vida. Põe um anjo de sentinela. Quando você diz bênção sobre a tua vida, pode vir ventos, tempestades, o mundo pode se levantar, que a tua vida continua prosseguindo, vencendo e vai lá onde você designou. Visão. Tem visão e começa a falar dentro da visão que você tem. Dentro da visão que você quer conquistar, então fale. E fale. E fale. E creia. Busca versículo bíblico. A oração diária é algo que o bispo escreveu para ajudar os irmãos a guardarem a palavra no coração. Pega versículos de andar em amor. Ande em amor. Porque o amor constrói. O amor edifica. O amor faz você saltar muralhas. O amor te faz crescer e avançar, dia após dia. Pega os versículos, medita todo dia, enche o teu coração, porque lá em Provérbios 18 diz assim, a boca fala do que o coração está cheio.
Observe as tuas palavras, o que você tem falado, e é isso que você tem no coração. Observe as palavras. Falam bênção. Tem mães que gostam de contar as travessuras das crianças. Por que não conta aquilo que edifica? Quando você conta a travessura, quando nós contamos, nós estamos exaltando quem? Aquele que o fez fazer a travessura, não é? Exalte a Deus. De uma boca não sai bênção e maldição. De uma fonte não sai água amargosa e água doce. Fonte de água doce, se tu uma bênção. O Senhor diz para Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Diga para o teu irmão, se tu uma bênção. Olha, Ele nos deu. Quando nós nascemos de novo, nós entramos no reino. Como que você vive no reino de Deus se você não aprende a falar? Abre Josué 1:8 aí. Como viver no reino de Deus sem se comunicar com a linguagem de onde nós estamos? Como você viver lá no Japão sem falar japonês, a língua dos japoneses? Como você vive lá? Versículo 6. Vamos começar no 5, que você vai ver o que Deus diz para você. Vamos ler? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes, forte, gente, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sê forte, jovem, corajoso. Covarde não entra no reino. O que é ser forte e corajoso? Não tema os gigantes que se levantam. Não tema as tempestades. Fale. Não canse de falar desse livro da lei, para que você faça tudo que nele está escrito. Deus te ordenou, não te mandei eu. Ser forte e muito corajoso. Porque o mundo determina todas as coisas que nos faz ser derrotados. Quando Josué foi entrar na terra prometida, Deus diz para ele, Josué,
ser forte, muito corajoso. Você vai encontrar ali inimigos. Você vai encontrar ali exércitos que vão vir contra ti. Não cesse de falar. Essa terra é abençoada, porque essa terra é nossa que o Senhor nos deu. Mas como? Está habitada por jebuseus, ferezeus, cananeus. São homens guerreiros. E nós não temos nem arma para ir contra. Não olhes. Ser forte, muito corajoso. Eu sou contigo. Igreja, ser forte e corajosa. Porque o Senhor determinou que essa cidade de Ituverava vai ser salva pela tua boca. Pela tua vida. Os homens vão ser salvos dessa cidade onde você vive. Por você. Abra a tua boca, enche teu coração. Como falar se eu não tenho a palavra do reino no meu coração? Como falar se eu não creio? Há pessoas, por que diz forte e corajoso? Porque para você dizer, recebe a cura, precisa ter coragem. Para você dizer, testemunha, tem que ter coragem. Certeza, fé, confiança, que Ele faz, que Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã e será eternamente. O nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus cura. E por que quando você vê um enfermo chorando e gemendo, muitos, não vocês, muitas pessoas até riem se você disser, em nome de Jesus recebe a cura. Porque são inimigos de Deus e não conhecem a cruz de Cristo. Mas nós que conhecemos, temos que ser corajosos para sair, anunciar e salvar as vidas e libertá-las para que elas possam viver no reino de Deus e quando daqui partirem, ir para a eternidade. A nossa boca proclama eternidade. Mas como no mundo tão incrédulo como nós que vivemos? E Ele te diz, abre a tua boca, não cesse de falar do livro da lei, fale e não te cales. Anuncia, porque quem convence, quem salva, não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E quando nós levamos a salvação, nosso coração entra em regozijo, em alegria, porque obedecemos e cumprimos a vontade de Deus. Ser forte. Ser forte, Val. Ser forte, Maria. Ser forte, Sônia. Corajoso. Não temas. Eu sou contigo por onde quer que andares. Mas não cesse de falar desse livro. A lei do Senhor é escândalo para o mundo. Mas para aqueles que amam e conhecem o Senhor, é vida, é poder, é glória. É refrigério. Essa palavra traz refrigério no nosso coração. Quando diz a palavra de Deus, vê Números 14. Números, voltando um pouquinho. Olha o que o Senhor diz. O 28. No 26 diz assim, depois disse o Senhor a Moisés e a Arão, até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Disse-lhes, por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes.
não entrareis na terra a respeito da qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Assim, o povo começou a murmurar e falar contra Deus. Moisés, você nos tirou da terra para vir padecer? Em poucos dias, eles entrariam na terra prometida. Deus, quando tirou eles, mas eles não suportaram poucos dias no deserto, presenciando, durante o dia, a nuvem de sombra que guardava eles para não queimar no deserto. E à noite, a nuvem de fogo. Seus sapatos, suas sandálias, todas as bênçãos, o mar que abriu e todas as maravilhas estavam diante deles. Cuidado, igreja, cuidado, cristãos. Diante de você está a mão do Senhor todos os dias. O oxigênio que você respira é por Deus. Quanto que o Senhor tem te livrado? Quanto que o Senhor tem te dado vitória? E nessa noite eu estou falando com a igreja que está recebendo libertação agora. Que a partir de hoje vai começar a ler a Bíblia com intensidade e com vontade e desejo, porque Deus vai falar contigo. E jamais você vai murmurar. E aquele povo murmurou. E Deus diz para eles, olha, assim como vocês murmuraram, que é ruim, vocês vão morrer, só vai entrar na terra prometida. E eles ficaram vagando no deserto, tocando de roda, 40 anos. Só entrou Calebe, Josué e o povo abaixo de 20 anos. Mas aqueles que viram a glória, que viram o poder e murmuraram, não entraram. Não entraram. Assim, no mundo, aquele cristão que recebe cura, milagre, maravilha, salvação, Deus poupa a vida dele, Deus dá vitória, Deus constrói no seu coração um coração forte e depois murmura, também da mesma forma não entra na glória. Porque Deus criou e edificou um corpo e um povo que o adore, que o adora sem cessar, que o ame e que glorifique e que anuncie as maravilhas do Senhor. Sabe por que Deus faz milagre aqui, amados? Para que o nome dele seja exaltado lá nas pessoas que não o conhecem. Para que ele seja conhecido. O Provérbios 6, 2, ele diz assim, vamos abrir aí. É bom que você lê, porque quando você lê, você grava. Provérbios 6, 2. Lê a Bíblia. Você abrir Bíblia? Não é escrever, não. Cadê sua Bíblia? Não está na bolsa? 6, 2. Estás enredado com o que dizem os teus lábios. Estás preso com as palavras da tua boca. Cuidado com o que você fala. Você fica preso com a palavra da tua boca. Também, abre em Mateus 12, 34. Desperta, igreja, tu que dormes. Levanta e começa a construir as bênçãos que Deus reservou para você. 12. Trinta e quatro. Trinta e três, começa aí. Ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau. Vamos ler junto, bem alto. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus?
porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem do bom... Mas o homem... Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, pelas tuas palavras será condenado. Olha, imagina todas as palavras que nós dissermos, daremos conta no dia do juízo. A boca do Senhor o disse. Todas as palavras que nós dissermos. Então, cuidai de vós mesmos. Cuidado. A mulher sunamita, quando o filho morreu, ela levou o filho e colocou na cama do profeta. E o marido chegou. E aí, mulher, como está o menino? Tudo bem. Porque pela fé, ela acreditava que ele ia viver, porque aquele filho foi promessa. Quantas promessas de Deus nós temos e temos recebido na nossa vida? Quantas promessas Deus tem cumprido para nós? E naquele momento de tribulação, não vacile. A mulher sunamita disse, não, tudo bem. Mulher, mas onde você vai? Hoje não é dia de lua. Hoje não é dia de ir no profeta. Mas ela não disse. Ele morreu. Não. Nem para o profeta. Sabedoria de não abrir a tua boca e dizer. Olha, amados, cuidado. Às vezes você vai fazer um exame, por um exame que você vai fazer, você começa a falar todas as coisas. E começa a dizer tudo e trair o mal para você. Cuidai de vós mesmos, que a tua boca possa proferir bênção, palavras que edificam. Uma árvore boa, um cristão, ele só tira do coração vida, palavra. Mas aquele que não é cristão, tira podridão do coração. Só o mal. Mas se você conhece a palavra, forma dentro do teu coração um tesouro. Essa palavra é tesouro, é vida, é milagre, é cura, é maravilhas que Deus, é caminho onde não há caminho, a sua palavra abre e Deus te honra, e Deus te dá vitória, e alegria vem no teu coração. Amém? Glória a Deus. Então fica de pé.